Olá, querido, graça e a paz de Jesus. Que bom poder estar com você mais uma vez aqui, podendo compartilhar essa palavra para o teu coração. Eu tenho a certeza que de alguma forma você tem sido edificado. Antes de mais nada, eu quero pedir a você, vem aqui, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe essa mensagem, envie ela para alguém, tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Vamos lá, querido? Nós estamos estudando o Evangelho de São Marcos. Esse evangelho que nós já temos falado é um evangelho muito curto, é um evangelho muito prático, é um evangelho muito dinâmico. As ações realizadas dentro desse evangelho, elas têm começo e parece que elas não têm meio, elas já têm fim. Automaticamente, Marcos, ele não dá detalhes acerca da lei e tantas outras coisas mais. Até porque Marcos está endereçando esse evangelho aos cristãos que estão em Roma. Ele está escrevendo aos romanos. Por sua vez, Mateus escreve para os judeus. É por isso que você vai ver na genealogia de Mateus detalhes que você não vai enxergar no Evangelho de São Marcos. Lembrando que São Marcos, ele é moço de Pedro. É por isso que nós chamamos também o Evangelho de Marcos de o Evangelho Petrino. Pedro tem João Marcos como o seu filho amado. Isso vai estar estabelecido na carta de 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo de número 13. Você vai perceber a forma carinhosa como esse apóstolo Pedro chama o seu filho amado, filho na fé, João Marcos. João Marcos, diz a Bíblia, que ele é sobrinho de Barnabé. Dá-se aí também a importância que ele tinha não só nesse relacionamento com o seu tio, mas também a forma como ele atua dentro do cenário bíblico na história da igreja. João Marcos, ele é aquele que recebe a igreja na sua casa. Quando você vai ler Atos dos Apóstolos, você vai enxergar ali, em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, a igreja que está sofrendo perseguição, a igreja que está passando por dificuldades, aonde o líder da igreja de Jerusalém havia sido morto e agora o líder da igreja de Babilônia está preso. A Bíblia diz que a igreja está na casa de João Marcos, orando incessantemente para que o Senhor pudesse soltar a Pedro. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor visita a Pedro. E o texto diz que ele sai da prisão e é conduzido então até a casa de João Marcos. Quando ele chega ali, Rod vai atender e quando chega diante da porta percebe que é o apóstolo Pedro. Eles não vão acreditar, mas a igreja estava reunida orando. E aqui a gente vê a força da oração. Aqui a gente vê o poder que a oração tem quando a igreja se prontifica a orar, quando a igreja se prontifica a buscar a Deus. Outro fato interessante acerca de João Marcos é que ele aparece justamente aqui na primeira viagem missionária, a viagem em que o apóstolo Paulo e Barnabé vão estabelecer, vão participar. Essa viagem, ela acontece logo ali em Atos, no capítulo de número 13, quando o Espírito Santo, na igreja que estava sendo estabelecida em Antioquia, são separados para uma grande obra. E aí, por sua vez, eles partem em direção à primeira viagem missionária e Barnabé, junto com Paulo, o apóstolo Paulo, agora vão levar João Marcos como cooperador. Ele vai para ajudar, mas o texto diz que ele abandonou a viagem. E isso aqui causou muitos conflitos. No próximo vídeo eu já quero estar tratando sobre isso, para que a gente possa falar o porquê que João Marcos, na verdade, abandonou essa viagem. A verdade é que quando ele vai para essa viagem missionária, o que talvez eles não entendiam e não haviam se atentado, é que essa era a primeira viagem. A demanda era maior, os desafios eram maiores, e eu não sei se ele estava tão preparado para aquilo que estava por vir. Ou talvez imaginou uma coisa e percebeu que era totalmente outra. A verdade é que a primeira viagem missionária, ela foi uma espécie de pioneirismo. Aquilo queria abrir caminho para que outras viagens pudessem ser feitas. E quando a gente fala acerca de pioneiro, a gente lembra automaticamente da vida de José.
O texto vai dizer que José se tornou governador do Egito. E isso é extremamente maravilhoso. Mas se você pegar o pano de fundo da história da vida de José, você vai perceber que é totalmente diferente. José, antes de sentar na cadeira de governador, José agora teve que ser vendido pelos seus irmãos, foi levado para uma caravana de medianitas. A Bíblia diz que ele foi assediado pela esposa de Potifar, viveu na prisão durante aproximadamente 2 anos. E durante todo esse cenário, a Bíblia diz que Deus era com José. E quando José senta na cadeira de governador, há uma grande fome que vai ser estabelecida em toda a terra. Mas no tempo de fartura, José guardava. No tempo de escassez, ele tinha para repor. E aí, quando os seus irmãos chegam diante dele, a pergunta que José vai fazer em Gênesis 45 é: vive ainda meu pai? Percebe que José tem os seus irmãos perto dele. Mas o que adianta ter os irmãos se não tem a presença do pai? José, então, vai mandar chamar o seu pai. Quando o seu pai vem, José agora coloca toda a sua família sentada à mesa para comer. Sabe o que isso significa, querido? Que talvez hoje você estará passando por um momento de privação, mas chegará um tempo em que todos sentarão à sua mesa para comer do melhor daquilo que você pode oferecer. Aguarde um pouco só. Sabe o que José me ensina? É que antes dos irmãos, da família dele, do pai dele sentar à mesa, ele teve que ir na frente, porque ele era pioneiro. Pioneiro vai sofrer um pouco mais, vai passar por situações sinuosas, vai passar por momentos de adversidade, mas acredite, chegará um tempo em que todos sentarão à sua mesa, mas para isso alguém tem que se levantar, e Deus escolheu você para isso. Que Ele te dê graça, que Ele te dê força, para que você continue rompendo em fé, continue avançando. No próximo vídeo, nós vamos falar acerca dessa primeira viagem missionária. E eu quero que você compartilhe essa mensagem com alguém, em nome de Jesus. Graça e paz, que o Senhor te abençoe, querido.